dar sequência com nossas aulas de resolução de questões. Lembrando que para cada parte de zoologia nós vimos sequencialmente a resolução. Na aula de introdução nós fizemos questões relacionando os grupos animais, as características evolutivas. Depois, na segunda aula 2 de resolução de questões, nós vimos questões que falavam sobre poríferos e cnidários. Na nossa terceira aula de resolução, nós trabalhamos plateumintos, nematelmintos e moluscos. E hoje estamos com resolução 4 de questões e vamos aqui falar sobre anelídeos, artrópodes e equinodermos. E dessa maneira nós vamos finalizar os principais grupos de invertebrados que estudamos aqui, tá? No ensino médio, né, para provas de Enem, vestibulares. Na nossa próxima aula entraremos em zoologia de cordados, com aula de introdução e os principais grupos de cordados. Beleza? Então eu separei aqui algumas questões que vão servir de padrão para que você tenha uma ideia para analisar demais questões. Beleza? Então eu quero que vocês fiquem de olho na tela e daremos sequência com essa aula de resolução. Vamos lá, gente. Olha só. Zoologia, resolução de questões 4. Vê bem, nós temos aí. A primeira questão diz o seguinte: os artrópodes constituem o mais numeroso grupo animal existente na Terra. Sobre os artrópodes, analise as afirmações a seguir e marque a alternativa incorreta. Vê bem, é muito importante esse tipo de questão, essa análise, para você perceber a aplicação de conceitos básicos, beleza? Lembrem que de todos os grupos de invertebrados, o que apresenta a maior biodiversidade no planeta é o grupo dos artrópodes. Então, nós temos aí as alternativas A, B, C, D, E, vamos a elas. Entre os insetos, a classe insecta, existem espécies que possuem desenvolvimento indireto. Gente, lembra disso. Desenvolvimento indireto apresenta fase larval, com metamorfose completa, holometabolia. Olha lá, nós temos animais dentro dos insetos que são ametábolos, ou seja, sem metamorfose, com desenvolvimento direto. Os que apresentam desenvolvimento indireto são divididos em dois grupos, hemimetábolos e holometábolos. E holometábolos nós vamos encontrar todas aquelas fases do desenvolvimento, com larvas e adulto vivendo em locais distintos, com hábitos alimentares diferentes. Olha só, gente, essa informação aí é muito importante. Durante a fase larval, a larva terá um nicho, ela vai ter uma forma de vida, ela vai buscar um tipo de alimento. Durante a fase adulta, muda completamente, reduzindo assim a competição entre os organismos da mesma espécie, ou seja, reduzindo aí uma competição intraespecífica. Então, item correto. Na letra B, nós temos os grupos de artrópodes, insetos, a classe insecta, centopeia, piolho de cobra. Lembra que esses animais aí estão no grupo Miriápodas, beleza? Que nós vimos lá na aula teórica. Crustáceo, classe crustácea e aracnídeos. São facilmente reconhecidos pela morfologia externa. Você analisa externamente o corpo dividido, por exemplo, em insetos, cabeça, tórax, abdômen. Na centopeia, cabeça e tronco, assim como no piolho de cobra. Crustáceos e aracnídeos, cefalotórax e abdômen. São facilmente, distingue bem, né, a morfologia. Então, são facilmente reconhecidos pela morfologia externa, sendo a divisão do corpo o número de pernas ou patas, né, e antenas, importantes características para esse reconhecimento. Lembra que nós vimos lá na aula teórica um quadro que fazia essa comparação. Tudo bem? Vamos lá. Os artrópodes possuem circulação, fechada não, gente. Artrópodes apresentam circulação aberta. Se o animal tiver circulação fechada, ele teria uma tendência a crescer mais. Crescendo mais, tá? Com a circulação fechada, isso seria incompatível devido à presença de exoesqueleto. Então o item aí, errado. Seguindo aí o mesmo item, e órgãos excretores, denominados, metanefrídeas. Lembrem, as protonefrídeas ou protonefrídeos, como está aí, aparecem em plateumintos, os primeiros animais na evolução a terem estruturas excretoras. Muitos artrópodes, na letra D, muitos artrópodes são vetores de doenças humanas. Verdadeiro. Insetos, mosquitos,
da febre amarela, da malária, da leishmaniose, tá? Transmitem doenças, verdadeiro. O crescimento dos artrópodes ocorre por meio da muda ou ecdise, tá? E é controlado pelo hormônio ecdisona, beleza? Olha só, tá aí, ó. E é regulado pelo hormônio ecdisona, olha lá, gente. Resposta letra C, beleza? Tranquilidade? Então, gente, dá uma olhadinha aqui, ó. Vamos aqui para o quadro para a gente lembrar alguns aspectos. Olha só, acerca do desenvolvimento, presta bem atenção, ó. Desenvolvimento em artrópodes. Vê bem, nós temos desenvolvimento direto, desenvolvimento direto não apresenta fase larval. Preste bem atenção para isso. E o indireto apresenta fase larval. Desenvolvimento direto, os animais são ametábolos. Então, ó, fica de olho nisso aqui, preste bem atenção. Desenvolvimento direto não tem fase larval. Ametábolos, ausência de metamorfose. Cuidado para não dizer que é ausência de metabolismo. Todo ser vivo tem metabolismo, beleza? Indireto, tem fase larval. M significa parcial. Metábolo, metamorfose parcial. O animal, ele basicamente vai, na sua fase inicial, ele não tem asas. E quando ele vai crescendo, se desenvolvendo, ele passa a ter asas. E o holometábolo? Lembra que a gente já viu isso lá na aula lá atrás. Ó, e o holometábolo? O holometábolo, ele tem uma metamorfose completa, como nós vamos encontrar, por exemplo, na borboleta. Beleza? Então nós temos aqui, ó. Lembra o exemplo de ametábolo? A traça. Hemimetábolos, gafanhotos, grilos. E o holometábolo? Nós temos as borboletas, por exemplo. É um bom exemplo, bem evidente essa transformação pela qual o organismo passa. Beleza? Gente, isso é muito importante. E um ponto que eu volto a ressaltar. O holometábolo, por ter várias fases, isso faz com que haja uma redução na competição intraespecífica entre os organismos. Conceito básico trabalhado em ecologia. Então, olho na tela, passando aí para a nossa segunda questão. Vamos lá, olha só. Assinale com V, verdadeiro ou F, falso, as afirmações abaixo referentes aos artrópodes. Olha lá. Nós temos aí as afirmações. Olha só, gente. As centopeias apresentam um corpo dividido em cabeça e tronco. Olha lá. Questão anterior falava que a morfologia externa do corpo permite a identificação dos grupos. Insetos, cabeça, tórax e abdômen. Tá? Os miriápodes, como nós temos aí, centopeias, piolho de cobra, enfim. Nós temos aí, ó, as centopeias apresentam um corpo dividido em cabeça e tronco, verdadeiro. Lembra do quadro lá da aula teórica. Os insetos têm 3 pares de pernas. Perfeito. Beleza. E 2 pares de antenas. Opa, gente, insetos apresentam apenas um par de antenas. Olha lá. Falso. Os escorpiões são aracnídeos que inoculam sua peçonha através dos ferrões das quelíceras. Ei, gente, vamos lembrar de uma coisa. Aranhas apresentam na quelícera o ponto de inoculação do veneno. São animais peçonhentos. Lembra que animal peçonhento tem uma estrutura inoculadora. Animal venenoso não tem essa estrutura inoculadora. Tá? Que inocula sua peçonha através dos ferrões das quelíceras. Gente, o escorpião não inocula através das quelíceras. Ele tem um aguilhão lá na parte posterior do corpo, tá? Aquele aguilhãozinho, que é o que faz com que ele consiga inocular a peçonha. Por isso são animais peçonhentos.
ok? Então, falso. Os crustáceos geralmente têm corpo dividido em cefalotórax e abdômen. E um par de antenas. Opa, tem 2 pares de antenas, gente. É cefalotórax e abdômen, mas tem 2 pares de antenas. Então, nós teríamos aí, ó, verdadeiro primeiro item, falso segundo, falso terceiro, falso quarto. Já temos resposta, letra A da questão, beleza? Então, gente, ó, muita atenção. Presta bem atenção para esse ponto que eu vou colocar para vocês agora. Olha para cá, olha para mim, vê bem. Aquele quadro que nós vimos na aula teórica, ele é de extrema importância na identificação dos grupos animais. Então fica de olho nisso. Artrópodes representa aí, esse filo é um dos filos mais cobrados em prova. Você pode fazer análise morfológica, análise de biodiversidade, identificação de ambientes, baseado em artrópodes. E lembra, quando você estuda a distribuição zoogeográfica no planeta, você vai encontrar artrópodes basicamente em todos os biomas do mundo, beleza? Ponto de extrema importância, gente, olha só. Então, passando aí para a nossa próxima questão. Na nossa próxima questão, nós temos uma questão que fala sobre o filo Echinodermata. É o filo que traz animais exclusivamente marinhos. E aí, vejam só. Lembrem que os equinodermos, eles não apresentam um típico sistema circulatório. O que é que os equinodermos têm? Eles desenvolveram um sistema chamado sistema hidrovascular ou ambulacral, e esse sistema hidrovascular ou ambulacral, ele vai substituir, digamos assim, a ausência aí, vai suprir a ausência do sistema circulatório, beleza? Olha só, o sistema ambulacral e outros sistemas do ouriço do mar, olha aí, só enfatizando o ambiente, todos são marinhos, representados na figura abaixo. Gente, nessa figura eu queria que vocês olhassem com muito cuidado. Olha só. Vamos fazer uma análise da parte superior da figura até a parte inferior. Começando pelo número 1. Olha na imagem o número 1. No número 1, você tem um local de entrada de água no corpo do equinodermo, no caso aí do ouriço. Você tem aí a placa madrepórica em 1. No 2, esse caminho seguido por 2, você vê a abertura em 2, a abertura é a boca. Ok? Então nós temos aí, ó. Nós temos aí em 1 a placa madrepórica, certo? Da placa madrepórica você vai descendo, ó. Tem esse tubinho aí passando pela placa madrepórica. Aí você tem 4, tá? Em 1 você tem a placa madrepórica, em 4 você tem o canalzinho que vai conduzindo água para o corpo do animal, certo? Ó, 1, você tem a placa madrepórica, em 4 você tem um canalzinho que vai conduzindo água para o corpo do animal, tá? Vê que esse canal ele vai descendo e ele vai chegar até 12, onde nós temos aí um anel circular, certo? Um anel circular. Então, desse anel circular, você segue aí, ó, o número 11. Então, seguindo aí, ó, 4, 12, 11. E lá em cima, do lado direito da imagem, você tem o número 3, que são estruturas relacionadas à movimentação do corpo do animal, que estão conectadas a esse canal 11, certo? São as pedicelárias, tá? Que vão, ou melhor, são os pés ambulacrais, que vão permitir que esse animal ele se movimente, beleza? Então, gente, nós temos aí o número 4, 12, 11 e 3, que caracterizam aí o sistema ambulacral, beleza? Aí vê, eu vou lá para o número 7, olha só, eu falei lá que em cima 2 era boca, né? 2 não é boca não, lá é ânus, tá bom? Ó, número 7 é boca, aí você vai seguindo esse caminhozinho subindo agora, ó, de 7, aí passando por 5, chegando a 2, você tem lá em 2 o ânus, caracterizando aí o trato digestório. Beleza? Em 9 você tem gônadas, em 9 você tem as gônadas, beleza? Característica aí de uma estrutura básica do corpo do animal. Em 10 você tem as plaquinhas que vão estar ligadas ao esqueleto do animal, que nesse caso o esqueleto ele é interno, é dentro do corpo do animal e não externo, de origem mesodérmica, beleza? Então, gente, o sistema ambulacral é um sistema que vai estar relacionado à locomoção,
a respiração, a captura de alimento, beleza? Vamos lá, então analisando aí, vamos para o próximo ponto da questão. Olha só, é correto afirmar que o sistema ambulacrário ou ambulacral ou hidrovascular está relacionado à digestão. Opa, digestão não. A apreensão de alimento, respiração, tudo bem. Excreção também não. E locomoção, verdadeiro aí esse ponto. Mas você elimina aí, não há digestão e não há excreção. Tá? Então, falso aí o item. O sistema ambulacrário, ou ambulacral, como eu disse, compreende as estruturas assinaladas pelos números 2, 3, 5... Opa, não é, né? Vê as estruturas. Quer que a gente viu o sistema ambulacral? Vamos voltar na imagem. Onde é que está o sistema ambulacral? 2 já tem relação com o digestório. É o ânus. Então, onde é que está o sistema ambulacral? Começando em 1. Passa por 1, passa por 4, passa por 11, passa por 12, beleza? Então, item lá, ó, tá falso. Voltando lá, ó. A locomoção do ouriço do mar é promovida pelos pés ambulacrais, representados em 3. Ó, que eu falei lá atrás, ó. Vamos voltar na imagem, ó. Ó o pé ambulacral aí, representado em 3. A água circula aí, vindo pelo sistema hidrovascular, e faz com que o animal consiga se locomover, beleza? Sistema ambulacral, perfeito. Então, letra C, correto. Letra D, a água do mar entra pela boca, 7. Olha lá, vamos olhar lá, ó. Entra pela boca? Não entra pelo 7 não, a boca é 7. Entra por 1, que é a placa madrepórica. Ó, vamos lá. A água do mar entra pela boca, já está falso, entra pela placa madrepórica. Então, elimina o item. O sistema ambulacrário é exclusivo dos animais enterocelomados. Não, é exclusivo dos equinodermos. Quando diz enterocelomados e deuterostomados, isso também envolve os cordados. Beleza? Então, resposta letra C. Gente, olha para mim, muita atenção, presta muita atenção para isso. Os equinodermos são animais exclusivamente marinhos, apresentam um endoesqueleto calcário de origem mesodérmica, tá? E não apresentam um típico sistema circulatório ou cardiovascular, apresentando assim um sistema ambulacrário, ambulacral, hidrovascular, que vai estar relacionado à respiração, locomoção, até a questão sensorial, tem uma relação. Lembra que o corpo desse animal, ele tem receptores periféricos, apresenta espinhos cobrindo, envolvendo externamente, e essas informações são conduzidas para dentro do corpo do animal, beleza? Esses animais apresentam simetria pentarradial secundária, porque na fase larval eles apresentam simetria bilateral. Muito importante isso. Isso nós vimos na nossa primeira aula de introdução à zoologia. Beleza? Vamos lá. Olho na tela, próxima questão. Insetos podem apresentar 3 tipos de desenvolvimento. Olha aí que eu já havia colocado. Um deles, a holometabolia, desenvolvimento completo, é constituído pelas fases ovo, larva, pupa e adulto, sexualmente maduro, que ocupam diversos hábitats. Os insetos com holometabolia pertencem às ordens mais numerosas. Olha aí, gente. Por que os insetos com holometabolia pertencem às ordens com o maior número de espécies, ou seja, com maior biodiversidade? Pelo que eu havia colocado anteriormente. Se você tem, por exemplo, o ovo, a larva, a pupa e o adulto, você vai ter organismos aí ocupando diversos nichos ecológicos. Isso faz com que reduza a competição intraespecífica. Esse tipo de desenvolvimento está relacionado a um maior número de espécies, em razão da proteção da fase de pupa, favorecendo a sobrevivência de adultos férteis, não. Produção de muitos ovos, larvas e pupas, aumentando o número de adultos. Se for simplesmente produzir mais espécies, você aumentaria a competição. Exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre as fases da vida. Ingestão de alimentos em todas as fases de vida, garantindo o surgimento. De forma alguma, isso não é um fator que vai contribuir diretamente para a biodiversidade, certo? E utilização do mesmo alimento em todo, de maneira nenhuma, tá? Cada fase de vida tem um nicho diferente. Resposta letra C. Olha aqui para o quadro. Gente, não esquece isso. Desenvolvimento direto, ametábulo, é o organismo como as traças.
beleza? Eles não sofrem metamorfose. Indireto tem fase larval, porém tem uma diferenciação mais sutil como os hemimetábolos e uma diferenciação mais evidente como os holometábolos, beleza? Dando continuidade, nós temos aí, ó. Em tempos recentes do desenvolvimento tecnológico, a indústria cinematográfica tem inovado muito. Super-heróis que antes só existiam nas revistas, em quadrinhos, agora invadem as telas. O Homem-Aranha é um deles. O personagem surge através da interação de uma aranha com um jovem rapaz, Peter Parker. Com isso, ele detém algumas características próprias dos aracnídeos, como agilidade e capacidade de subir pelas paredes. Mas os aracnídeos não exibem apenas essas características. Dentre as estruturas a seguir, há aquela que não pertence às aranhas. Aranhas têm quelíceras, né, gente? E ó, nas aranhas, a quelícera está relacionada à inoculação da peçonha. Cefalotórax e abdômen. Beleza? Pedipalpos, manipulação. Mandíbula, opa, são os únicos artrópodes que não apresentam mandíbula. E fiandeiras relacionadas à produção da teia, típico do aracnídeo. Então, gente, lembra, o único grupo de artrópodes que não tem mandíbula é o grupo dos aracnídeos. Beleza? Resposta letra D. Olha lá no quadro. Olha lá na tela. Certo? Vamos lá. E aí, gente, nós temos aí uma questão que trata sobre anelídeos. A figura a seguir representa anelídeos e artrópodes, na verdade, né? A figura a seguir representa dois animais invertebrados. O Nereis, ó, Eunice e Nereis são exemplos de anelídeos. Um poliqueto marinho e a centopeia, um quilópode terrestre. Olha a imagem, tá? O Nereis, aí temos aí, ó, um poliqueto, se é poliqueto é anelídeo, e centopeia é um artrópode. Apesar de apresentarem algumas características comuns, tais como apêndices, locomotores e segmentação do corpo, esses animais pertencem a filos diferentes. Assinale a alternativa correta. Gente, ó, repetindo aí, só para você ter a ideia do item anterior, né? Seguirmos a sequência. O Nereis é um anelídeo. Beleza, é um anelídeo poliqueta. A centopeia é um artrópode, beleza. E ambos apresentam circulação aberta. Ei, artrópodes, sim, como o caso da centopeia, tem circulação aberta, mas Nereis tem circulação fechada, que é um anelídeo. O Nereis é um artrópode, falso. Elimina o item. O Nereis é um asquelminto, muito menos, não é um verme. Não é um verme cilíndrico, né? E esse termo asquelminto é um termo que não está mais em uso. O termo atual hoje chama nematelmintos para os vermes pertencentes ao grupo, que não é o caso do Nereis, né? O animal Nereis não pertence a esse grupo. O Nereis é um anelídeo, perfeito. Opa, o Nereis é um anelídeo que tipo poliqueta, perfeito. A centopeia é um artrópode. E ambos apresentam exoesqueleto, só quem tem exoesqueleto é artrópodes. O Nereis é um anelídeo, poliqueta. A centopeia é um artrópode, mas apenas a centopeia apresenta exoesqueleto. Resposta para a questão, letra E. Olho no quadro para a gente dar uma olhadinha em um ponto de classificação de anelídeos extremamente importante. O filo anélida reino filo, mais uma vez, ó, reino filo, filo classes. O reino anélida, ou melhor, o filo, reino animal, filo anélida. O filo anélida divide-se em 3 classes. O filo anélido divide-se em 3 classes. Quais são as classes? Olha só, o filo anélido divide-se em oligoqueta. Queta é cerda.
oligopoucas, poucas cerdas. A minhoca, por exemplo, ela tem umas cerdazinhas no corpo, como se fossem patinhas muito diminutas, que irão auxiliar na locomoção. Então, as minhocas, por exemplo, apresentam uma pequena quantidade de cerdas. Podem ser terrestres, de ambiente úmido e de água doce, tá? Nós vamos encontrar uma diversidade grande dentro dos anelídeos, certo? Anelídeos, de uma maneira geral, você vai encontrar em ambiente de água doce, ambiente de água salgada, você vai encontrar em ambiente terrestre e úmido, na grande diversidade. Poliqueta. Os poliquetas apresentam aí uma grande quantidade de cerdas. Poliqueta, muitas cerdas. A questão, por exemplo, ela fala no nerês. O nerês é um tipo de poliqueta, ok? As cerdas são encontradas em estruturas chamadas parapódios, que nós vimos lá na aula teórica. E o irudíneo já foi chamado de aqueta, sem cerdas, ausência de cerdas, melhor colocando. Então, nós temos nesse grupo a sanguessuga, beleza? Então, nós temos aí os principais grupos de anelídeos. E aí, para a gente fechar essa nossa aula de resolução, é interessante que você fique com esses pontos, lembrando que é bom identificar aí cada um dos exemplares de cada classe, beleza? Gente, espero que tenha ficado fácil. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço a todos.